Caro amigo do Instituto Plínio Correia de Oliveira, temos hoje a satisfação de estar com o Sr. Odair Gutierrez, porta-voz da Associação Regina Fidei, que é a maior associação, até onde eu sei, ele vai daqui a pouco apresentar a associação dele, é a maior associação de divulgação da devoção ao Padre Pio. O Padre Pio foi muito perseguido na época dele, como, aliás, hoje os católicos que são militantes são também perseguidos. Este é o canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira. Meu nome, para quem não me conhece, é Frederico Viotti. Eu gostaria, nesse momento, de fazer um convite para que você se inscreva nesse canal se ainda não é inscrito. E ative, ao lado do botão de inscrição, há um pequeno sino. Ative esse sino para ser avisado dos próximos vídeos. Também eu gostaria de pedir, compartilhe esse vídeo entre seus amigos, nas suas redes sociais, para que esse vídeo possa chegar a maior número de pessoas. Na descrição desse vídeo, eu sempre gosto de lembrar, há muitos links importantes, inclusive o link para a Associação Regina Fidei aqui no YouTube, para que você possa também se inscrever nela. Se você puder, colabore, ajude esse canal a ir mais longe, seja parte ativa dessa reação pelo Brasil na defesa da civilização cristã. Torne-se membro do canal. Aqui embaixo há um link Seja Membro. Clicando nesse link vai abrir um vídeo que explicará quais são as vantagens que você receberá ao ser membro do canal, ao mesmo tempo que ajudará esse canal a chegar mais longe. Nós estamos, então, com o senhor Odair aqui na tela. Ele é porta-voz da Associação Regina Fidei e divulga o Padre Pio no Brasil. Senhor Odair, bom dia, muito bem-vindo. Bom dia, muito gosto de poder falar aqui no canal do Instituto Plínio Correia de Oliveira, que eu acompanho, sigo, porque para mim é um canal de referência e que eu sempre recomendo, sempre que possível, para os inscritos no canal da Regina Fidei. Que, aliás, eu aproveito, inclusive, para responder, não sei se é o maior do Brasil, mas está entre os maiores. Nós devemos estar chegando a 450 mil inscritos. Né? Poxa. De maneira que... mas ainda é muito pouco. O Padre Pio precisa ser muito mais conhecido. Por que Padre Pio? Por que o senhor escolheu a devoção ao Padre Pio nesse canal da Regina Fidei? É uma boa pergunta. Primeiro que o Padre Pio apareceu no canal da Regina Fidei um pouco... Sempre me perguntam isso, né? Apareceu um pouco ao acaso. A Associação Regina Fidei tinha por objetivo fazer trabalho com os protestantes, os evangélicos, porque o crescimento deles no Brasil toda hora era alardeado pela mídia, etc. e tal, enquanto que os católicos, pelo menos os católicos de IBGE, né, estavam caindo. Então, houve uma intenção de fazer isso. Mas como fazer? Né? E por causa dessa indecisão de como fazer, etc., o canal ficou meio inativo, alguma coisa se falava a respeito do protestantismo, etc., até que um belo dia, numa reunião da Associação Regina Fidei, que eu já estava assistindo e conheciam vários, etc., eu comecei a contar da minha última viagem a São Giovanni Rotondo e que eu tinha conhecido o Padre Pio. E aí me pediram para fazer uma gravação. Eu fiz uma gravação, isso tem um pouquinho mais de 2 anos, e aí começou muita gente se interessar pelo Padre Pio. E aí eu vi a importância do Padre Pio, principalmente nos dias de hoje. O Padre Pio tinha uma frase famosa que ele dizia o seguinte: eu vim pelos sacerdotes. Eu vim pelos sacerdotes. Ora, o Padre Pio é da nossa época. Então ele veio pelos sacerdotes da nossa época, porque ele faleceu em 1968, portanto, no século XX. Nós estamos recém-saídos do século XX, né, por assim dizer. Então, o Padre Pio ele antecedeu a grande crise religiosa que nós estamos assistindo hoje. Né? E me pareceu que ali eu tinha encontrado um caminho, porque tem muitos canais que combatem, evidentemente, o modernismo na igreja, o progressismo, as heresias que graçam por toda parte, infelizmente, etc., etc. Mas isso aí, evidentemente, é uma ação antibiótica, eu diria. Eu pensava, eu preciso de uma ação vitamínica. Né? E eu vi no Padre Pio uma forma de mostrar para as pessoas o que é ser um verdadeiro católico,
católico, o que é ser um verdadeiro padre católico, o que é ser um católico que se preocupa com a salvação eterna, um católico que se preocupa com os novícios, né? Se preocupa com o céu, se preocupa com o inferno, com a salvação da alma dele, com o juízo dele, etc. E Padre Pio é tudo isso. Padre Pio ele com seus dons, ele tem uma quantidade de dons. Eu, até outro dia fiquei de fazer uma listinha dos dons que ele deu. Eu assisti uma vez um vídeo do Padre Paulo Ricardo que ele dizia assim: quando a gente vê a vida do Padre Pio, dá a impressão até que Deus exagerou com o Padre Pio, né? Ele fala isso de uma forma muito respeitosa. E é verdade. Agora, por que Deus exagerou, entre aspas, com o Padre Pio? E aí eu encontrei nesse exagero essa explicação. Quer dizer, era preciso que nos dias de hoje nós tivéssemos um santo que pudesse mostrar todos os carismas e os dons da Igreja para que isso servisse de referência para os católicos dos dias de hoje. Aliás, é interessante isso. Aqui nesse canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, nós sempre insistimos na importância de um católico ser militante, de querer atuar na vida concreta nossa, do dia a dia, para que os princípios do Evangelho possam viver junto conosco, possam ser aplicados na nossa sociedade. Nós estamos vendo um processo de descristianização que o Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, que dá nome ao nosso instituto, descreveu de uma forma magistral na sua obra, que está para download gratuito aqui na descrição desse vídeo. Para quem ainda não fez o download desse livro, ele é gratuito, esse download é gratuito, está aqui na descrição desse vídeo, em que o Dr. Plínio mostra a importância de nós lutarmos contra esse processo de descristianização. E eu vejo que o Padre Pio deu o exemplo disso na época dele também. Ele combateu o aborto. Eu me lembro de um vídeo que o senhor comentava de um sonho de uma mulher que chegou para ele comentando que tinha feito um aborto, e ele disse que ela tinha abortado um papa. É isso mesmo? É isso, não. Ela se ajoelhou para confessar e ele disse para ela: feche os olhos. Ela fechou os olhos e por alguns minutos ela se viu na praça de São Pedro. Não, aí ele disse: agora abra os olhos. O que a senhora viu? Ela disse: eu me vi na praça de São Pedro num grande cortejo de cardeais, guarda suíça e um papa sendo carregado na sua sédia gestatória. Naquele tempo se usava, né? Que era aquele trono que se levava os papas. Ele disse: pois é, esse papa é o filho que a senhora abortou, porque estava nos desígnios de Deus que o seu filho se tornasse papa. A mulher desmaiou imediatamente, nem preciso dizer. E ele era tão contra o aborto. Teve um indivíduo que foi se confessar, ele falou: vai embora porque você cometeu um aborto. E o sujeito saiu perplexo da coisa. Ele me mandou embora, porque ele disse que eu cometi um aborto, né? Foi minha mulher que fez o aborto, né? Aí ele teve a oportunidade de falar novamente com o Padre Pio falou: não, foi você, porque você levou ela para cometer o aborto. Então você insistiu para ela fazer o aborto foi você que cometeu. Olha que coisa impressionante, né? Quer dizer, hoje em dia a pessoa... não, a mulher comete pecado, gravíssimo, evidentemente e tal, mas quem ajuda também comete o pecado. É cúmplice. Né? Diante de Deus, ele participou desse ato. E muitas vezes nós sabemos, infelizmente, são os maridos, ou hoje em dia o casamento já está desaparecendo, são os homens que querem levar as mulheres a fazer esse aborto também. Nosso canal tem muita gente que acompanha, e uma boa parte é também de mulheres contrárias ao aborto e que não têm voz nesses movimentos feministas. Os feministas silenciam essas mulheres que são contrárias ao aborto, como é, aliás, a grande maior parte da nossa população. O aborto vai sendo imposto no nosso país por causa desse relativismo, desse processo de descristianização. Para além disso, o Padre Pio também era muito contra o socialismo. Muito. Sobre isso para nós. É o lado militante dele. Ele era muito anticomunista, contra a reforma agrária, contra as invasões que já naquela época existiam. E tem um caso famoso de um rapaz que foi se confessar com ele. E o rapaz fez uma boa confissão, né? Honesta, digamos. Mas ele esqueceu um pequeno detalhe. É claro que quando a pessoa esquece um pecado na confissão, isso não invalida
a confissão, mas ele precisa, numa próxima confissão, se confessar daquele pecado. Aí o Padre Pio deu absolvição para ele e falou: agora, quando você chegar na sua casa, você pega lá naquela gaveta, aquela carteirinha do Partido Comunista que você tem e rasga, porque senão essa absolvição não vai valer. Então a gente vê que... É impressionante. Não tinha. Pois não. Outro lado da militância dele. Ele soube que numa cidadezinha próxima de San Giovanni Rotondo, próxima, hein? Fizeram uma escolinha protestante. Ele procurou o superior e disse para o superior: padre, o senhor sabia que foi feita uma escola protestante em tal cidade? O padre disse: sim, mas nós não podemos fazer nada. Ele falou: não, podemos sim. O senhor já pensou quantas crianças vão blasfemar contra a Nossa Senhora? O senhor já pensou? Então ele imediatamente fez uma outra escola perto para fazer concorrência, para levar as crianças para ele, para as crianças não entrarem na escolinha protestante. Então, quando a gente vê esse falso ecumenismo, somos todos irmãos, tudo é a mesma coisa, etc., etc., Padre Pio não via assim, não. Não via assim, não. Aliás... Eu não vi assim. Conta a história que quando levaram para ele as novas instruções do Concílio Vaticano, né, sobre a respeito do modo de se trajar dos capuchinhos, e se abolia o hábito dos capuchinhos, ou se autorizava que os capuchinhos pudessem utilizar terno ou roupa clerical que não fosse o hábito, etc. E o Padre Pio olhou e disse assim: o quê? Vocês vão abandonar o hábito do nosso Senhor Jesus Cristo? Não queremos gente assim. Joga fora isso aqui, vocês são os carniceiros. Ele disse: por quê? Aí alguém disse para ele: não, mas acontece, tem muitas vocações jovens que têm dificuldade com o hábito. Ele falou: esses, nosso Senhor Jesus Cristo não os quer para ele. Impressionante. O hábito é uma lembrança sempre, para quem está vendo um sacerdote de batina ou um religioso de hábito, da eternidade, que a vida nossa é passageira. E nós devemos nos lembrar sempre disso. Infelizmente, hoje, sobretudo depois do Concílio Vaticano II, houve um grande abandono de todos esses meios tradicionais que a Igreja sempre teve às suas mãos para poder fazer a evangelização, a catequese do povo. Nós estamos hoje numa espécie de orfandade, e eu fico muito contente de ouvir essas histórias todas do Padre Pio sobre a questão do Partido Comunista. Quantos católicos hoje, e aqui neste canal nós combatemos tanto a esquerda católica, a teologia da libertação, acabaram se deixando seduzir por causa da inveja. O socialismo é institucionalização da inveja, ele é filho do orgulho, e que o Dr. Plínio sempre combateu. E é sempre muito importante para nós ouvirmos como os santos também combateram isso na época deles. Sim. E o Padre Pio era o que hoje se chamaria de radical, né? Porque ele não favorecia nada, mas, ao mesmo tempo, ele era muito misericordioso. Procura-se passar uma ideia do Padre Pio como uma pessoa rústica, um homem assim bronco. E isso faz parte já da perseguição que o demônio faz contra a devoção ao Padre Pio, justamente até para afastar as pessoas dos sacramentos, né? Que ele vai ajoelhar e vai encontrar um Padre Pio botando ele para fora, etc. E olha que o Padre Pio recusava 30% das confissões, ele recusava a absolvição. Portanto, a coisa era séria. Mas todas as pessoas voltavam. Esse era um dom que ele tinha. Não é qualquer padre que pode fazer isso. Todas as pessoas voltavam. E aí ele era de uma doçura impressionante. Eu conheci lá em San Giovanni Rotondo a neta do cozinheiro dele no hospital da Sollievo della Sofferenza. E ela dizia que o pai dela morreu, o avô dela, aliás, morreu com uma frustração, que ele queria escrever um livro a respeito dessa doçura, né? Então a gente vê são os contrastes harmônicos. Ao mesmo tempo, ele muito rígido, muito duro, seria chamado de um radical hoje em dia, mas, ao mesmo tempo, a misericórdia também num equilíbrio perfeito. Então, ele dizia, ele era um homem muito fino, e ela dava um argumento muito interessante.
porque o Padre Pio, um dos dons que ele tinha era ciência infusa. Ele era capaz de discutir com um engenheiro sem nunca ter estudado engenharia. Ele era capaz de discutir com um professor de filosofia questões complicadíssimas, sem jamais ter estudado filosofia, pelo menos naquele nível, né? E assim por diante. Esse mesmo homem, que era desse jeito, ela dizia, como é que ele poderia ser um bronco se ele foi educado por Deus? Eu achei o argumento interessante, né? Mas a imagem que se espalha é que o Padre Pio era um brucutu, entendeu? Isso é muito, muito espalhado, no Brasil, inclusive, onde ele Mas é importante, portanto, mostrar esse outro lado do Padre Pio, esse lado da misericórdia, que muitas vezes a pessoa acaba esquecendo. A Regina Filler, me parece que nesse assunto faz um trabalho excepcional. Quantos... O senhor contou no começo que os senhores estão agora com 450 mil inscritos. Hoje Hoje deve estar batendo 440, né? Olha, eu ouvi dizer que em Portugal a Regina Filler também é muito assistida. Muito, muito. A tal ponto que nós tivemos que abrir uma sucursal lá em Portugal, né, que já está para sair por esses dias, já tem tudo. As pessoas, inclusive, vão poder telefonar para o telefone gratuito da Regina Filler. Eles vão poder ligar de Portugal, um telefone, um 0800 português, atendido por um brasileiro aqui, evidentemente, mas eles vão poder, inclusive, receber todo o material de divulgação que se faz do Padre Pio. Nós fazemos continuamente divulgações gratuitas, né? De coisas a respeito do Padre Pio, medalhas, terços, devocionários, fotos dele, etc. Então, o pessoal de Portugal não podia pedir, porque tinha que fazer um telefonema internacional, e para nós também estava complicado mandar por causa dos preços de correio, etc. Tudo isso está solucionado e agora vai começar para valer. Eu não saberia dizer aqui agora quantos inscritos nós temos em Portugal, mas todos os dias nós temos comentários no canal, a cada vídeo, de portugueses, dos lugares mais... Aliás, as cidades portuguesas têm nomes lindos e pitoresquíssimos, né? Então, a gente, a todo momento, tem uma surpresa dessas, lendo os comentários no canal. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Qual é o telefone 0800 da Regina Filler? Vamos colocar aqui também. É o 0800 006 1223. Esse telefone, nesta semana, até o dia 6 de abril, nós vamos estar distribuindo gratuitamente para todo mundo a medalha do Padre Pio. É uma medalha muito bonitinha. Pena que eu não tenho ela aqui na mão, eu tenho ela aqui comigo, mas é uma medalha muito bonita, já benta, com a corrente, a gente já manda tudo. A pessoa não gasta nada. Por que não gasta nada? Porque existe um grupo de doadores que mantém esse apostolado. Então, nós podemos fabricar as medalhas, fabricar os devocionários, etc. Isso tudo é distribuído através desse telefonema. A pessoa liga, o telefonema é grátis. Eu fiz esse sinal aqui porque eu estou acostumado quando eu gravo para a Regina Filler. Eu já coloquei aqui embaixo na tela. Parece, então está aí, está aí. É 0800 006 1223. 1223, exatamente. E aí, antes ela tem que se inscrever no canal. Tem que se inscrever no canal porque quem estiver lá no plantão pergunta, já se inscreveu? Já. Então tá bom, pode pedir. E aí nós mandamos gratuitamente, até porque o material já é bento e não se pode vender material bento, senão seria pecado de simonia, né? Uhum. Então, muita gente pergunta, quanto é? Não tem preço, é de graça. Aliás, também não se esqueça, você que está nos assistindo, inscreva-se no canal do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira. Isso para nós é importante, não é apenas para crescer o canal. Às vezes parece, eles estão querendo apenas que aumente o número do canal. Não é isso. O canal tem o desejo de articular as pessoas, e para isso nós precisamos criar uma articulação. É por isso que, em primeiro lugar, nós convidamos a pessoa a essa inscrição. À medida que o canal cresce, ele também atinge o maior número de pessoas. Então, se nós queremos divulgar essas ideias para o maior número de pessoas, nós precisamos que as pessoas se inscrevam no canal. É por isso que eu também peço sempre isso. E os bons têm que se reunir, né? Os bons têm que se unir, têm que se conhecer. Não, porque os que são contra a civilização cristã, os que são contra a igreja, eles se unem imediatamente. Aliás, São João Bosco, não sei se o senhor conhece a história, dizia isso, ele que foi um grande educador, que nos colégios ele percebia que os meninos ruins, já no primeiro recreio, estavam todos juntos. Eles sem se conhecer. Imediatamente. Não se conheciam, já faziam amizade.
É Agora, os impressionante. bons, infelizmente, muitas vezes ficam desarticulados e quando eles se dão conta, os erros do mundo estão entrando dentro da casa dele. Então, chega o filho do colégio e o filho agora ouviu do professor um absurdo qualquer, porque os pais, não reagiram a tempo. E depois tentam remediar e, às vezes, nem sempre dá tempo. Eu lamento que essa observação de São João Bosco também valha para os ambientes de trabalho. Infelizmente, eu tenho empresa, eu sei como é que é. Se chegar uma pessoa ruim, ele logo fica amigo do pior. É um negócio impressionante. E os bons se gostam rapidamente. No primeiro olhar, ficam amigos. Interessante isso. Interessante. Interessante, não, tem uma explicação, né? Anjos e demônios. Exatamente. Eu agradeço muito, senhor Odair, pela entrevista que o senhor nos deu. É muito importante nós divulgarmos bons canais católicos, apostólicos romanos nesse momento, e que, infelizmente, os contrários a isso são os que têm voz na imprensa. Nós praticamente não temos voz, nós dependemos do YouTube, dependemos da indicação de pessoas. E eu agradeço muito o tempo que o senhor dispôs para fazer essa entrevista aqui para o nosso público. O senhor gostaria de dizer algumas palavras finais? Não, é um prazer enorme falar num canal que eu acompanho, né? Uma coisa é a gente acompanhar o canal e dizer, puxa, que maravilha, esse canal fala coisas que eu gostaria de falar. Essa é a minha... Eu tenho uma santa inveja. A inveja nunca é santa, mas, enfim, por assim dizer, a força de expressão, por causa dos temas que são tratados, são temas importantíssimos, importantíssimos. O nosso canal optou, evidentemente, por falar do Padre Pio continuamente, porque o Padre Pio é um universo tão gigantesco que eu dissiparia demais o canal se eu mudasse. Eu também não quero criar lá dentro um ambiente próprio de polêmica, porque tem todo tipo de gente que assiste. Mas esses temas tratados pelo Instituto são fundamentais para ser um católico militante. E eu digo isso porque eu vou, se me der a autorização, eu vou divulgar essa entrevista no canal Regina Fidei, claro. E eu quero que as pessoas da Regina Fidei vejam esse lado que nós temos que ter, do lado da católico militante. É isso que eu gostaria de falar. Agradecemos muito a sua presença aqui no canal. Eu gostaria de lembrar novamente a questão da inscrição, que é muito importante, do compartilhamento. Compartilhe entre seus contatos, nas suas redes sociais, esse vídeo, para que eles tenham acesso a essas informações. Na descrição desse vídeo, nós vamos incluir o link para o canal da Regina Fidei, o link para a pessoa poder assistir os vídeos sobre o Padre Pio. Então não deixe de olhar, fica aqui embaixo para quem está olhando no computador e também no celular. Tem que abrir uma telinha embaixo para a pessoa poder ver a descrição. A descrição é onde tem a explicação dos vídeos que estão no YouTube. Lá há vários links importantes. Um deles é sobre o canal Regina Fidei. E após o final desse vídeo, para quem está acompanhando no YouTube, nós vamos colocar aqui em cima, talvez do lado onde está aparecendo o senhor Odair, um pouco acima da cabeça dele, o link para que você possa colaborar conosco de forma mais próxima, ser um membro ativo dessas campanhas que o Instituto tem feito pelo Brasil. Eu vou convidá-lo a fazer parte do grupo Articulação Brasil. Clique nesse link. Esse link já está disponível na descrição desse vídeo, não apenas no YouTube, mas nas demais redes sociais. Nesse link vai haver uma explicação do que é ser membro da Articulação Brasil. Entre os grandes benefícios, como nós estamos falando do Padre Pio, eu acho que vale a pena mencionar, um dos grandes benefícios é a missa mensal nas suas intenções. Todos os meses, mesmo que você não tenha tempo de chegar numa igreja e pedir uma missa, todos os meses será celebrada uma missa nas suas intenções e dos seus familiares. Também, aquele que faz parte do grupo Articulação Brasil recebe na sua casa a revista Catolicismo, impressa. Muitas vezes me perguntam, não, mas é pelo e-mail? Não, impressa. A melhor revista de cultura católica. Eu faço parte da Articulação Brasil e recebo todos os meses a revista, que é uma revista fantástica também. Enfim, então entre nesse link e veja essas informações. A todos, meu muito obrigado por ter nos acompanhado até agora. Viva Cristo Rei e sua mãe Maria Santíssima. Salve Maria. Chegamos ao final de mais um vídeo. Aqui ao meu lado estão aparecendo alguns vídeos recomendados. Assista esses vídeos e não se esqueça, aqui embaixo há o botão de inscrição. Faça parte dessa reação pelo Brasil.